Bom, vamos então para a questão. Diz assim, mistura-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius, obtendo-se equilíbrio a 20 graus Celsius. Qual o calor específico do líquido? Dado calor específico da água igual a 1 cal por grama grau Celsius, desprezam-se as trocas de calor com outros sistemas. Bom, nós estamos falando de um exercício que vai ser resolvido através da troca de calor. Por que vai ser resolvido através da troca de calor? Porque nós temos a água em contato com outro líquido, que nós não sabemos qual é, só que a água está a 0 graus Celsius e o outro líquido está a 40. Ou seja, nós temos dois objetos com temperaturas diferentes um em contato com o outro. Então vai se estabelecer uma troca de calor. E toda vez que nós temos uma troca de calor, nós podemos escrever um modelo matemático que diz que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B tem que ser igual a 0. Bom, coloquei uma tabela ali para organizar os nossos dados. Essa minha tabela tem duas linhas. Por que tem duas linhas? Porque eu tenho somente dois objetos trocando calor. Se tivesse três objetos trocando calor, teria 3 linhas. Mas nesse caso, no nosso exemplo, no nosso exercício, tem 2 linhas porque só tem dois objetos trocando calor. Um é a água e o outro é o líquido. Bom, nós vamos coletar os dados, mas vamos ler o texto novamente. Misturam-se 200 gramas de água. Então, a água, o Mzinho, a massa dele é 200 gramas. Então, está aqui na tabela. A 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura inicial. Então, está aqui, ó, o delta zero dele está aqui, ó, 0 graus Celsius. Com 250 gramas de um determinado líquido. Esse líquido que nós não sabemos qual é, a massa dele é 250 gramas. Está aqui, ó. Só que a temperatura que ele está, inicialmente falando, é uma temperatura de 40 graus. Então, por isso que o delta zero dele vale 40 graus. Por que eu sei que esse 40 é a temperatura inicial? Porque quando você pegar o líquido a 40 graus e misturar com a água que está a 0, um vai trocar calor com o outro. Então, os dois vão mudar de temperatura. Então, esses dois valores, um é 0 e o outro é 40, seriam a temperatura inicial. Bom, vencido essa parte, o líquido tem 40 graus Celsius como a sua temperatura inicial. Aí o texto fala aqui, obtém-se o equilíbrio a 20 graus Celsius. O equilíbrio significa o seguinte, que eles vão trocando calor. Quando não tiver mais condição de trocar, por quê? Porque ambos chegaram à mesma temperatura, então para o fluxo de calor, então eles não mudarão mais de temperatura. Quer dizer que nós chegamos à temperatura final. Então a temperatura de equilíbrio é a mesma coisa que a temperatura final. É por isso que o delta F aqui, ó, o delta F vale 20 graus, tanto para a água quanto para o líquido. Porque se é a temperatura de equilíbrio, quer dizer que os dois estão na mesma temperatura. A variação de temperatura, que é o delta beta, tá aqui, ó, é a temperatura final, nesse caso aqui para a primeira linha é 20, menos a inicial, que é 0, para a primeira linha. Na segunda linha é 20, que é a final, menos a inicial, que é 40. Beleza. Bom, agora nós vamos substituir esses valores que nós conhecemos na primeira fórmula que nós colocamos, ou no único modelo matemático que nós colocamos para resolver a expressão, que é que a quantidade de calor do A mais a quantidade do calor do B tem que ser igual a 0. A quantidade de calor tem uma fórmula, é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como nós temos dois corpos envolvidos, nesse caso, foi por isso que eu coloquei a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura duas vezes. Ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura para o corpo A, mais a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura para o corpo B, porque são dois corpos. E ambos têm a mesma fórmula para a quantidade de calor. Na minha terceira linha, eu substituo pelos dados que eu tenho no texto. A água vai ser o meu objeto A, o líquido vai ser o meu objeto B. Então vamos lá, na terceira linha ficou o seguinte. O A, a massa do A é 200, o calor específico do A é 1, e a variação de temperatura do A está aqui, ó, é 20 menos 0, e 20 menos 0 é 20, está aqui. Aí tem o sinal de mais. Vamos agora colocar os valores do corpo B. A massa do B é 250, o calor específico do B é o que nós queremos saber, vale X, mas a variação de temperatura do B está aqui, ó. A variação de temperatura do B é 20 menos 40, e 20 menos 40 é menos 20, é por isso que está aqui entre parênteses menos 20. Então, essa minha terceira linha, tudo isso igual a 0. Matematicamente falando, agora é só o resolver. 200 vezes 1 vezes 20, o resultado vai dar 4.000. Aqui,
mais, né? Mais 250 vezes x vai dar mais 250x. Mais 250x vezes menos 20, o resultado vai ser menos 5.000x. E tudo isso é igual a zero. Esse menos 5.000x que está desse lado da igualdade, à sua esquerda, vai passar para a sua direita, então vai trocar de sinal. Então ficaria assim, ó, na minha quinta linha já. 4.000 sendo igual a 5.000x. Como eu quero achar o valor do x, esse 5.000 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo, então ficaria 4.000 dividido por 5.000. Então o nosso valor de x, que representa o calor específico, vai ser 0,8. Se é o calor específico, qual unidade medida por calor específico? Cal por grama grau Celsius. Então, o nosso x, que é o calor específico deste líquido, vai valer 0,8 cal por grama grau Celsius.